Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z. E dando continuidade ao vídeo anterior, em que eu estava falando de equipamentos de sobrevivência, o básico do básico, em que nós vamos falar aí dos equipamentos simples. Eu sei que muitas pessoas conhecem, mas a ideia é analisar esses equipamentos de forma mais racional, com o que realmente seria necessário ou realmente seria útil, ou o básico necessário, que já seria mais do que o suficiente para situações de emergência, ou mesmo para você conseguir transportar esses equipamentos de forma leve, sem exagerar, sem sair da realidade, sem querer carregar um monte de coisas nas suas costas, porque uma coisa é a gente acampar, outra coisa são situações de sobrevivência em que você precisa levar um equipamento com você, são realidades diferentes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, se você não viu, está aqui no card, falando sobre abrigos. Inclusive, nesse vídeo falando sobre abrigos, eu abordei o básico e o mais simples, e inclusive, mais adiante a gente vai falar até a questão de custo de montagem desses kits e de aquisição desse tipo de equipamento. Então, se você não assistiu esse vídeo, ainda é interessante que você assista, tá aqui no card, assiste lá que eu acredito que você vai gostar. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de equipamentos para fazer fogo. Calor, o fogo, ele é uma das necessidades principais de sobrevivência. E em situações de emergência, pode realmente ser necessário. O fogo, ele tem uma série de utilidades diferentes. Porém, na hora de escolher equipamentos ou até mesmo criar um planejamento em que exista uma situação que seja necessário você fazer fogo realmente, existem coisas a se considerar, a se colocar na balança, e é isso que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje. Vem comigo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e acredito que você vai gostar. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e se você não curtir muito o vídeo, compartilhe com seus inimigos então. O mundo muda e a ameaça vem. Cada passo é um risco, cada rua um refém. Mas eu me preparo, olho pra frente. Com os pés no chão, eu sou consciente. Antecipar, pensar, reagir. A vida é o bem que eu vou proteger. Com minhas mãos, com o que eu aprendi. Na minha sobrevivência, vou sobreviver. Equipamentos de emergência para fazer fogo, os essenciais para a sobrevivência. Fazer fogo é uma habilidade essencial em qualquer situação de emergência. Ele fornece calor, luz, permite cozinhar alimentos, purificar água e até mesmo servir como sinalização. Ter os equipamentos certos para acender o fogo no seu kit de sobrevivência aumenta suas chances de sucesso, especialmente em condições adversas. Nós temos que considerar o fator que, quando nós falamos em evasão, em sobrevivência, pode ser uma sobrevivência em que você estará parado no local ou em movimento. A maioria das situações ocorrem que são situações em movimento. Você está em fuga, saindo de um local de risco, buscando um local seguro, que é o mais provável. Geralmente é muito menos provável que você vai ficar parado num local. E mesmo parado no local, existe a situação de avaliar se é realmente interessante fazer fogo ou não, apesar da sua importância. A questão é que no mercado existem vários tipos de ferramentas e gadgets diferentes para fazer fogo em situações de sobrevivência e muitos estão mais conciliados, eu acho, com camping do que realmente com uma situação de sobrevivência, apesar que de fato eles seriam úteis. Porém, na hora de carregar equipamentos, nós temos que pensar no peso que nós estamos levando e no espaço que os equipamentos ocupam. E é claro que fazer um grande kit para a obtenção de fogo talvez não seja realmente necessário, não no primeiro momento, a fim de economizar o seu dinheiro e criar algo realmente eficiente. Eu sempre saliento com vocês aqui no canal, que aqui é um canal que nós falamos muito de sobrevivência em nível urbano, já que nós estamos em área urbana, a maioria das pessoas, e a ideia do projeto Neo Sobrevivência é inclusive fomentar isso, que a maioria das pessoas estão na área urbana. Então, geralmente, se acontecer algo de ruim, é onde essas pessoas estarão, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou em meio à cidade. É comum você ver vários vídeos na internet onde existem várias técnicas de realizar fogo, inclusive técnicas primitivas, técnicas militares, e são realmente técnicas interessantes. É um aprendizado muito interessante. Mas da mesma forma em que você pode buscar recursos para fazer fogo na mata, por exemplo, no ambiente natural, você tem muito recurso caso você precisasse fazer fogo em ambiente urbano. É claro, sim, porque na cidade ainda é óbvio que existe madeira e existe material inflamável possível de se fazer fogo utilizando esses materiais.
Da mesma forma, existem recursos básicos que você encontraria dentro de uma cidade, num ambiente urbanizado, que serviriam para você realizar essa obtenção de fogo. Os equipamentos são importantes, porém o conhecimento das técnicas e das possibilidades que os objetos que estão à sua volta trazem para poder realizar fazer fogo, por exemplo, criar fogo, seria muito interessante obter esse conhecimento e ter esse conhecimento em primeiro lugar. Mas antes de dar sequência nessa lógica, principalmente falando de técnicas e de aproveitar os materiais que estão à sua volta, que como eu falei, ele existe sim em ambiente natural e um ambiente urbano ele vai ter tanto material para você realizar isso e até mais, muitas vezes, do que um ambiente natural. Vamos falar dos equipamentos básicos. Lembrando que a ideia de um sobrevivente, a ideia de alguém que está tentando sobreviver é facilitar a sua vida ao máximo, tornar a sua vida mais prática possível. Lembrando que geralmente, muitas vezes, em uma situação de sobrevivência você estará numa situação muitas vezes de caos, uma situação tensa, uma situação que o tempo muitas vezes conta muito e ele conta demais para falar a verdade, entre você colocar a sua vida em segurança, né, chegar a um local seguro e até mesmo conseguir fugir de algum tipo de catástrofe natural. O equipamento mais óbvio que você poderia ter num kit de sobrevivência é um isqueiro. E eu poderia dizer que ele é a base de tudo, afinal de contas, não é um equipamento para fazer faíscas, é um equipamento para fazer fogo. O isqueiro tem gás dentro dele, então você tem a chama pronta. E muitas vezes, fazer fogo com alguns tipos de equipamento parte do princípio de você conseguir iniciar uma primeira chama. E alguns equipamentos não são tão fáceis assim ou tão eficientes, dependendo da situação, quanto parece. Não tem coisa mais simples do que um isqueiro. Então, se você tem um kit de sobrevivência, se você tiver 1, 2 isqueiros nesse kit, é um equipamento leve, que funciona e sim faz fogo. Ele tem uma desvantagem, como no vento fica meio difícil de você acender fogo, por exemplo, num tempo ruim, ou até mesmo com umidade. Mas se um equipamento que realiza chama já dá essa dificuldade para fazer fogo, imagina um que não tem a chama pronta já nele. Então, para você que está montando o kit de sobrevivência, por exemplo, e quer cobrir essa parte do fogo, caso necessário, nada melhor do que um simples isqueiro Bic, que é muito barato, muito fácil de adquirir e é muito leve e basicamente não ocupa espaço. Muito simples, você pode colocar num pacotinho, embrulhar isso e guardar que vai ser perfeito, não vai ter problema nenhum. Então o isqueiro seria o top dos tops, como eu falei aqui para vocês, é o top 1 dessa lista de equipamentos. E falando em isqueiros, antes que eu me esqueça, porque com certeza alguns vão lembrar, nós temos os isqueiros maçarico, por exemplo, temos os isqueiros de plasma, só que maçarico ele é um isqueiro muito bom, inclusive tem uma eficiência até muito maior que o isqueiro comum. O problema é que eles costumam não durar muito. Infelizmente, a maioria dos isqueiros maçarico que eu peguei não tendem a durar muito com o uso. Claro que para uma situação de emergência, você vai usar ele naquele determinado momento. Nós estamos falando de uma situação de 72 horas no máximo. Porém, vale ressaltar, e aqui está minha queixa e experiência com isqueiros de maçarico. Eles costumam apresentar problemas com o tempo e dá um pouco de medo sim de você ter um isqueiro que acabe te deixando na mão na hora da necessidade. Os isqueiros de plasma, já por outro lado, também são carregados com uma bateria, por exemplo, e eles não emitem necessariamente uma chama, e sim um raio de plasma que você tem que encostar no objeto para poder inflamá-lo. Então logo você tem que enfiar o objeto naquele isqueiro de plasma. Então não é tão prático quanto parece, mas poderia ser de fato útil. Na sequência nós temos um equipamento também que ele é bem glamuroso dentro do universo da sobrevivência. Claro, é um equipamento de fato interessante, porém de difícil aquisição e com certeza você vai pagar caro para trazer isso de fora para cá, se você conseguir trazer, e comprando aqui vai estar com preço bem alto, com certeza. Isso eu estou falando dos fósforos de sobrevivência. Poderíamos considerar os fósforos comuns, só que, apesar de úteis, eles são muito frágeis na hora de realizar fogo, porque uma vez que umedecer um fósforo comum, você praticamente perde esse fósforo. Muitas vezes, se conseguir secar, ele pode voltar a funcionar, mas é muito fácil você condenar uma caixa de fósforo comum. E os fósforos de sobrevivência, apesar da sua funcionalidade, que está bem longe de um fósforo comum, já que um fósforo de emergência, na verdade ele funciona quase como um pavio, tanto que o material que está nesse palito especial, ele geralmente é um material diferente do fósforo comum que você tem na sua casa. Porém, como eu falei, ele custa caro e ele é funcional, porém não é fácil fazer a sua aquisição. E apesar de ser a prova de vento e a prova d'água, e realmente tem uns que são,
já que ele funciona como um pavio a ponto de não apagar com água ou com umidade, ou mesmo colocando na terra. Não é tão prático fazer fogo no vento, por exemplo, com um palito desses, até porque ele queima razoavelmente rápido. Como eu falei, funciona como um pavio, porque o material que cobre esse fósforo, ele é bem inflamável já para garantir que não vai apagar. Mas, apesar de estar na nossa lista, não é um item tão considerável, apesar de bem interessante, não pelo fator da sua aquisição ser bem complicada de ser feita. E não vai cair no golpe daqueles fósforos de sobrevivência tabajaras que vendem por aí. Tem uns fósforos aí tradicionais que eu já tive e simplesmente não funcionam. Se você quiser um equipamento desse, geralmente você vai acabar pagando caro, porque realmente existe uma marca ali com uma qualidade envolvida para que isso funcione. O nosso próximo equipamento, ele é um item interessante. E aí é onde eu falei para vocês a diferença de um equipamento que carrega a chama de um equipamento para realizar uma chama. Que sim, tem suas vantagens e sim, ele pode ser um equipamento muito glamuroso dentro da sobrevivência, apesar de ser muito útil, e quando nós falamos em sobrevivência e fogo, logo nós lembramos dele, que é a pederneira de magnésio. Uma barra de magnésio com outros metais, uma fusão de metais de magnésio, ferro, magnésio, lantânio, neódimo e por aí vai. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre pederneira, um bem antigo, em que eu falo para vocês não só o que é, mas do que é composto uma pederneira. Esse vídeo vai estar aqui no card para vocês também. O porém é que a pederneira ela é uma ferramenta que gera faíscas de alta intensidade, para que você crie uma chama a partir de um outro material comburente. A pederneira tem sua vantagem. Apesar de molhada, por exemplo, ela poderia simplesmente ser seca e voltar a funcionar rapidamente. Porém, você depende de material comburente, como eu falei, algo que pegue fogo, que seja inflamável. Também deve-se considerar que o uso da pederneira depende de técnica. Você precisa técnica para aprender a usar uma pederneira. Geralmente, quem nunca usou, geralmente não vai conseguir fazer fogo dela tão fácil. É um equipamento barato e fácil de conseguir. Pelo fato de ser pequeno, vale a pena ter esse equipamento em último caso. Mas numa situação de emergência, não é o primeiro equipamento que você vai querer pegar para ficar tentando fazer fogo. Um isqueiro vai ser anos-luz, mais rápido e, inclusive, de uma forma muito mais prática. Então, a pederneira é um equipamento que está nessa lista de equipamentos de sobrevivência, que é uma grande possibilidade. Inclusive, talvez seja mais interessante você ter um isqueiro e uma pederneira, por exemplo, basicamente resolveria a maioria dos seus problemas em fazer fogo, do que necessariamente carregar, por exemplo, uma caixa de fósforos. Eu, particularmente, gosto muito de pederneiras, inclusive eu já mostrei algumas para vocês. Só que jamais ela seria o meu primeiro equipamento numa situação de emergência para fazer fogo. Do contrário, eu estaria sendo romântico numa situação de emergência, sendo que uma pederneira não quer dizer exatamente fogo rápido em várias situações. Uma outra forma de realizar fogo que também é interessante são lentes de aumento. Vocês vão ver isso. Inclusive para vender a famosa lente de Fresnel, por exemplo, Fresnel, enfim, é por aí o negócio. Sim, com uma lupa, uma lente de aumento, a lente de um óculos, por exemplo, de alguém que use um grau bem alto, por exemplo, seria possível fazer fogo, concentrando a luz do sol. Qual que é um dos grandes problemas, independente quando nós falamos desde da lente de Fresnel ou mesmo de uma lupa? Você precisa de luz solar para realizar o fogo. E se nós estivéssemos falando, por exemplo, de um cenário catastrófico, de um temporal, já está totalmente fora de questão. Se for à noite, está totalmente fora de questão. Então esse é um dos equipamentos que, na minha opinião, do Fernando, basicamente, eu não levaria um equipamento desse dentro do kit, porque não daria preferência para esse tipo de equipamento, porque realmente ele é bem restrito o uso e sim, não é tão prático fazer fogo, não basta ter a luz do sol, você tem que ter raios intensos de luz solar para que você consiga concentrar isso e fazer o fogo. Inclusive, existe uma técnica de você pegar uma garrafa d'água, por exemplo, PET transparente, e usar a garrafa como lente para fazer o fogo. A verdade é que isso funciona muito bem na televisão. Na prática, se você experimentar, você vai ver que não é tão prático assim. Para conseguir fogo dessa forma, você teria que ter um sol bem intenso e, olha, contar muito com a sorte também. Fora o detalhe que isso não proporciona chama, tá? Então não é igual um isqueiro que já vem com o fogo nele. Então você vai aquecer o material e, através do calor, conseguir inflamar esse material que você vai ter ali como isca para, quer dizer, realizar fogo. Então você depende de uma isca para você iniciar o fogo. Esses são praticamente os equipamentos básicos de sobrevivência em que você poderia utilizar para fazer fogo. Porém, existem várias técnicas de sobrevivência que talvez sejam muito mais interessantes
de você, é claro que ter o equipamento é bom, mas dominar técnicas que você consiga utilizar elementos do ambiente para criar o fogo. Há um exemplo aqui, como eu falei, a própria técnica lá da garrafa mineral com a água, né? Onde você vai tentar usar ela como lupa, que não é fácil como parece na televisão. Mas existem técnicas simples, inclusive com coisas que você acharia em meio urbano. Inclusive técnicas que são apresentadas em meio muitas vezes militar para mato, mas seriam muito mais fáceis de fazer na cidade, que é o exemplo de você fechar curto, por exemplo, uma bateria de um automóvel, você vai obter faíscas e você poderia conseguir fazer fogo com um material inflamável certo, lembrando que não vai ter chama, a não ser que você tenha uma boa isca para ser inflamada. Assim também como utilizar a simples bateria de um equipamento seu, né? A bateria de um rádio, a bateria de um telefone, uma pilha, uma bateria de uma lanterna, por exemplo, seria possível você realizar fogo fechando curto nessa bateria e aquecendo o material inflamável. Baterias não são tão difíceis de achar, pilhas não são tão difíceis de achar em meio urbano. Técnicas químicas de obtenção de fogo, como o permanganato de potássio também, que é um material que se você utilizá-lo, você consegue obter fogo misturando com glicerina, porque ele inflama, é uma reação química envolvida. Então são várias técnicas interessantes. Não que você vai carregar esses materiais com você, mas conhecer essas técnicas são interessantes para que se você se deparar com algum tipo de material desse gênero, você consiga realizar fogo utilizando esses materiais. É perceptível que existe uma diferença grande em equipamentos e técnicas. As técnicas primitivas para realizar fogo, sendo esfregando gravetos, né, fazendo o bowl drill, ou qualquer outra técnica que envolve fricção de madeira e materiais para realizar fogo, são muito difíceis de fazer e envolvem treino. É o tipo de técnica que você vê as pessoas realizando, principalmente em questão de sobrevivência mateira, claro, por questão de aprendizado, por questão de costume, para dominar aquela técnica, que ainda assim é muito interessante, mas vale ressaltar que isso está bem longe de uma situação em que você esteja que fazer fogo de forma rápida, por exemplo, que você esteja num deslocamento. Vai tomar bastante tempo para que você consiga realizar fogo dessa forma, o tempo vai ter que colaborar para isso. Praticamente você não vai conseguir fazer um fogo, por exemplo, utilizando gravetos, esfregando um pauzinho no outro, você não vai conseguir fazer esse fogo em tempo úmido, ou mesmo em tempo de chuva, ou mesmo com muito vento, vai ficar difícil. Não é uma técnica fácil, não conte com isso. Se você dominá-la, é muito legal, mas não conte com isso para realmente a sua sobrevivência. E isso deve ser uma opção em último caso. E como eu falei para vocês, tem vários equipamentos simples, como eu falei alguns aqui, que eu acho que o mais básico seria um isqueiro, você ter um bom isqueiro, e talvez uma pederneira para o pior dos casos. E tá mil de bom. Tá? Lembrando que você, claro, como eu mencionei, tem que ter iscas. Às vezes você precisa de uma isca. Porém, você pode carregar. Existe algodão com vaselina, ele inflama muito bem, algodão com parafina, algumas iscas feitas com serragem, por exemplo. Existem vários tipos de iscas inflamáveis que podem lhe ajudar. O tecido carbonizado também é uma opção, apesar de ser mais difícil de realizar fogo com um tecido carbonizado. Também é uma técnica que exige paciência, calma, e você tem que treinar para você fazer isso. Já que o algodão carbonizado, você vai fazer ele virar uma pequena brasa para dessa brasa você poder fazer fogo. E isso aí envolve bastante habilidade envolvida. Existem diversos outros tipos de isca que são muito interessantes. Eu particularmente acredito que um pouco de algodão com parafina ou vaselina, que eu prefiro ali a vaselina no algodão porque fica muito mais eficiente, na minha opinião, seria o essencial para você ter uma isca funcional. E geralmente é isso que eu utilizo nos meus kits com relação a fogo. A questão aqui é relacionar que não só no mato, como o entretenimento muitas vezes mostra, o ambiente urbano ele está cheio e tem até muito mais iscas disponíveis para você inflamar, para você fazer fogo, iniciar fogo numa situação de necessidade, caso seja viável, caso seja necessário. Uma coisa que deve ser salientada aqui nesse vídeo é que você precisa de treinamento. Para muitos desses equipamentos e até para o mais simples, você treinar, mesmo brincar com isqueiro e tentar fazer um fogo, nossa, aí você vai pensar, mas é só acender o isqueiro e está ali a chama. Você ter uma chama ou mesmo iniciar uma chama é uma coisa. Manter uma fogueira acesa é outra história. Aliás, fazer fogo é fácil, manter o fogo é muito mais difícil. E isso seja em qualquer situação. A questão é, o fogo, apesar de ser uma prioridade, será que ele seria tão viável de fazer numa situação de emergência? Se você estiver ilhado no local e você precise e seja possível,
pode ser uma ideia interessante. Caso você queira, por exemplo, fazer sinalização de certa forma, também é interessante. Ou mesmo que fosse para cozinhar algo. Apesar que nós vamos fazer um vídeo aqui no canal falando de alimentos. E já digo para vocês de antemão que a ideia principal mais interessante para um kit de sobrevivência de 72 horas, em que muitas vezes você está num deslocamento, não são alimentos que você vai cozinhar. Na maioria das vezes vão ser alimentos secos para manter você basicamente alimentado, para não morrer de fome, vamos dizer assim, até que você obtenha o resgate. Então, uma situação de sobrevivência, dependendo, e na maioria das situações, ela não é um camping. Você não vai parar para fazer uma refeição completa. Geralmente são situações bem mais difíceis ao que se apresenta no histórico das catástrofes que geralmente ocorrem. Mas ainda assim, o fogo não serve só para cozinhar, ele serve para purificar água, ele serve, como a gente falou aqui, para chamar a atenção numa situação de emergência, para sinalizar, para ter luz, para ter calor no frio. Então o fogo, ele é um companheiro que você deve ter sempre ao seu lado, sempre que possível e quando necessário que possa fazê-lo. E esses são equipamentos básicos de fogo. Como o outro vídeo, eu coloquei para vocês a questão dos comentários. E você, o que mais você acredita que seja interessante de equipamentos para fazer fogo? Apesar que, como eu falei, existem N possibilidades, até não citei todas aqui, mas aí fica com vocês. Coloca aqui nos comentários equipamentos e outras possibilidades que vocês acreditam que seriam interessantes no ambiente urbano ou que realmente se encaixem numa situação de 72 horas. Em breve tem mais vídeo para vocês aqui no canal Área Z, tanto dos equipamentos do básico, quanto outros vídeos novos que estão para surgir aqui no canal. Então fica ligado. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z. Um refém, mas me preparo, olho pra frente, com os pés no chão, eu sou consciente. Antecipar, pensar, reagir, a vida é o bem que eu vou proteger com minhas mãos, com o que eu aprendi. Na minha sobrevivência vou sobreviver. Não é